Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Tudo sobre Titulação e dessa vez vamos falar sobre a titulação de oxirredução. Já temos vídeos aqui dessa série sobre titulação ácido-base, titulação de precipitação e agora começamos um terceiro tipo de titulação, que é a titulação de oxirredução. Ela é caracterizada, como o próprio nome já diz, pelas reações de oxirredução. O tipo de reação que existe entre o analito e o titulante é uma reação de transferência de elétrons. E quando nós vamos montar uma curva de titulação, no caso de uma titulação de oxirredução, nós expressamos potencial de redução por volume de titulante. Na titulação ácido-base era pH por volume titulante, na titulação de precipitação era concentração de um dos componentes por volume de titulante. Aqui nós vamos expressar o potencial. E através do potencial é possível determinarmos a concentração do analito. Na nossa discussão, principalmente para montar a curva de titulação, vamos seguir o mesmo padrão que seguimos nas aulas anteriores. Vamos falar sobre o ponto inicial, vamos falar sobre antes do ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio e após o ponto de equilíbrio, cada uma dessas situações com suas características. Vamos desenvolver essa aula resolvendo esse exercício. Construa a curva de titulação quando 25 ml de uma solução de sulfato ferroso, 0,1 mol por litro, com uma solução 0,1 mol por litro de sério 4+, em meio ácido. A temperatura é 25 graus Celsius. Então vamos escrever aqui as reações que nós temos. O ferro 3 pode ser reduzido para ferro 2. Na verdade, nós temos ferro 2, mas eu estou expressando aqui a reação de redução. Então, a redução seria ferro 3 indo a ferro 2. O nosso analito é o ferro 2, ele vai, na verdade, oxidar a ferro 3, mas estamos expressando primeiro aqui as reações de redução. A outra reação disponível é a reação de sério 4. O sério 4 reduz indo para sério 3, o potencial é bem maior, nesse caso 1,44. O potencial de redução do ferro 3 para ferro 2 é 0,77. Deixa claro que quando essas espécies estão presentes, na verdade o sério ele vai reduzir e o ferro vai oxidar. Então, em um caso como esses, nós mantemos a reação de maior potencial, invertemos a reação de menor potencial. Então, aqui o ferro 2 indo para ferro 3, o potencial é negativo, de tal forma que a reação global é essa daqui. Sério 4 indo a sério 3, na verdade ele é o nosso titulante, e ferro 2 oxidando a ferro 3. O potencial nas condições padrão, nesse caso, é positivo de 0,67 volts. Isso mostra que essa é uma reação espontânea. A cada gota de sério 4 que cair no Erlenmeyer, ele vai reagir prontamente com os íons ferro 2+, gerando então o processo de oxirredução. Olhando diretamente os valores envolvidos, a gente já consegue ter uma ideia de qual é o volume do ponto de equilíbrio. Notem que nós temos a mesma concentração, tanto do titulante quanto do analito. Nós temos uma estequiometria de 1:1. Isso significa que, se nós temos 25 ml do analito, nós precisaremos de 25 ml do titulante para chegar no ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio corresponde a 25 ml do titulante. Tendo isso aí bem claro, vamos então montar essa curva de titulação. Primeiro de tudo, vamos falar do ponto inicial. O ponto inicial tem volume igual a 0 ml, volume de titulante. E, num caso como esse, nós temos apenas o Erlenmeyer com a solução de ferro 2. Ela acaba não oxidando, porque, na verdade, não tem nenhuma espécie para reduzir. Na prática, acaba oxidando sim, porque existe a presença de oxigênio do ar. Ele pode provocar a oxidação do ferro 2 para ferro 3. Porém, nós não levaremos isso em conta. Estamos considerando apenas as reações entre o titulante e o analito. Para determinar esse ponto inicial, a gente pode deixar, por exemplo, cair uma gota do titulante. Aí sim, temos o volume já de titulante que pode provocar o processo de oxirredução e podemos avaliar como que isso altera o potencial. Então, o ponto inicial mesmo, V igual a 0, o potencial é indeterminado. Mas nós podemos passar para qualquer outro ponto antes do ponto de equilíbrio ou ponto de equivalência. Vamos utilizar aqui o volume igual a 5 ml. Como que nós devemos proceder nesse caso?
temos essa reação e notem, para cada mol de sério 4+ que cai no meio reacional, ele prontamente reage com o ferro 2, formando ferro 3 e sério 3. Então nós podemos dizer que a concentração inicial de ferro 2 é igual o volume de ferro 2 vezes a concentração de ferro 2. Na verdade, a concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume, então o número de mols sempre vai ser igual a concentração vezes volume. Já cansamos de utilizar essa relação nesta série. Então, se eu quiser determinar o número de mols inicial de ferro 2, basta pegar o volume, 25 ml, multiplicar pela concentração, 0,1 mol por litro. Com isso, nós temos, então, 2,5 milimol de ferro 2. Essa é a quantidade inicial de ferro 2. Para determinar a concentração, aliás, o número de mols de sério 4, nós precisamos pegar o volume adicionado e multiplicar pela concentração. Nós temos aqui, então, que em 5 ml são adicionados 0,5 milimol de sério 4 nesta concentração. E isso acaba correspondendo à concentração de ferro 3, porque cada mol de sério 4 que cai no meio reacional, ele reage e acaba sendo convertido, ou, aliás, ele acaba promovendo a conversão do ferro 2 a ferro 3. Nota que a quantidade estequiométrica é exatamente a mesma. Então, o número de mols de sério 4, que é o que é adicionado, corresponde ao número de mols de ferro 3 formado. E nessas condições, em 5 ml, nós podemos determinar o número de mols de ferro 2. Esse aqui é o número de mols inicial de ferro 2. Então, qual é a quantidade de ferro 2 nesse momento, a 5 ml? É a quantidade inicial menos a quantidade que reagiu, menos a quantidade que foi convertida para ferro 3, que corresponde exatamente à quantidade de sério 4 adicionado. Então, nós temos que o número de mols de ferro 2 é 2 milimol. Então, nós já sabemos, ao adicionar 5 ml de titulante, qual é a concentração de ferro 2 e qual é a concentração de ferro 3. O que nós vamos expressar nesse caso? Nós vamos expressar o potencial de redução do par ferro 2, ferro 3. Na verdade, já que é a redução do ferro 3 para o ferro 2. Para isso, nós vamos utilizar a equação de Nernst. Aqui no canal tem uma aula voltada apenas para a equação de Nernst e para reações que ocorrem em meio aquoso. Eu vou deixar o link na descrição e também no card aqui em cima. Então nós temos aqui a equação de Nernst, que é 25 ml, nós podemos considerá-la dessa forma. Potencial igual ao potencial padrão, menos 0,0592, dividido pelo número de mols envolvidos no processo, que multiplica o log decimal do Q do quociente reacional, que tem a mesma forma da constante de equilíbrio. Nesse caso, em 5 ml, nós podemos dizer que o potencial de redução, notem que o ferro está oxidando, mas o que nós representamos é o potencial de redução. O potencial de redução ferro 3 para ferro 2, neste momento, é igual ao potencial padrão, menos 0,0592, dividido pelo número de mols, log da concentração do reagente, do produto nesse caso, que é o ferro 2, dividido pela concentração do reagente, que é o ferro 3. Lembrando que é o processo de redução. Então, nós estamos falando de ferro 3 mais um elétron indo para ferro 2. Só que nós podemos trabalhar com essa expressão de uma maneira alternativa. Não precisamos utilizar a concentração. Podemos, nesse caso, utilizar o número de mols. Isso é completamente permitido porque a concentração é o número de mols dividido pelo volume total. E o volume total engloba o volume onde nós temos o ferro 2 e o ferro 3. Então, eles se cancelam de tal maneira que podemos escrever aqui número de mols de ferro 2 dividido pelo número de mols de ferro 3. Agora, basta substituir os valores que nós já temos. O potencial padrão olhado na tabela é 0,77. O número de mols de elétrons envolvidos, nesse caso, é 1. Nós temos aqui, então, o log de 2 dividido por 0,5. Fazendo essa conta, nós vemos que o potencial, quando são adicionados 5 ml de titulante, é 0,73 volts. Nós podemos criar um algoritmo, nesse caso, onde, para qualquer ponto antes do ponto de equilíbrio, exceto o ponto inicial, o potencial da conversão de ferro 3 indo para ferro 2, ou seja, quando nós temos mais analito do que titulante, é dado pelo potencial padrão, 0,77,
menos 0,0592, lembrando que é para essa reação específica, porque nós temos 1 mol de elétrons e estamos trabalhando a 25 graus Celsius. Log, aqui nós temos o número de mols da espécie que está reagindo, ou seja, o número de mols do ferro 2+. Como que nós determinamos? Basta colocar aqui a quantidade inicial de ferro 2+, ou seja, volume vezes concentração, menos a parte que reagiu, que é o volume do titulante vezes a concentração. Tudo isso daqui dividido pela concentração de ferro 3. A concentração de ferro 3, aliás, o número de mols de ferro 3, é igual ao número de mols de titulante adicionado, ou seja, volume do titulante vezes a concentração do titulante. Um ponto muito interessante é quando nós utilizamos o volume de 12,5 ml. Então vamos pegar 12,5 ml de titulante e jogar nessa expressão. Ao fazer isso, nós obtemos essa expressão aqui, 0,77 menos 0,0592 log de 1,25 dividido por 1,25, isso daqui dá 1, e essa parte aqui simplesmente desaparece. Ou seja, o potencial é igual a 0,77, que é igual ao potencial padrão. Então, para uma titulação de óxido-redução, podemos dizer que o potencial do sistema é igual ao potencial do par ferro 3, ferro 2, ou seja, o potencial do par do analito na metade do volume do ponto de equivalência. O volume do ponto de equilíbrio, o volume do ponto de equivalência, nesse caso é 25 ml. Na metade desse volume, em 12,5, o potencial de redução corresponde ao potencial padrão do analito. Com isso, então, nós conseguimos construir a primeira parte da curva de titulação. Basta utilizar essa expressão como algoritmo e adicionar aqui o volume de titulante. Temos aqui alguns pontos, 5, 12,5, 20 e 24,9. O potencial 5 ml é 0,73 e ele vai aumentando até 0,91, muito próximo do ponto de equivalência. Com isso, a gente pode avançar e pode determinar o potencial no ponto de equivalência, ou seja, em 25 ml. Num caso como esses, quando nós estamos no ponto de equivalência ou no ponto de equilíbrio para uma titulação de óxido-redução, o potencial pode ser medido pela média ponderada dos potenciais individuais. O que isso significa? Se eu quiser determinar o potencial no ponto de equivalência, basta pegar o potencial de cada uma das reações e tirar a média ponderada, onde o peso, nesse caso, é o número de elétrons envolvidos no processo. Nesse caso específico, é apenas 1 mol de elétrons. Então, nós podemos escrever que o potencial é igual ao número de mols envolvidos na primeira reação vezes o potencial padrão mais o número de mols envolvidos na segunda reação vezes o potencial padrão dividido pela soma do número de mols. Aplicando essa expressão, a gente consegue determinar o potencial de redução no ponto de equivalência. Substituindo então os valores que nós temos, é 1 mol de elétrons em cada caso, o potencial padrão do par ferro 3, ferro 2 é 0,77, o potencial padrão do par sério 4, sério 3 é 1,44, isso daqui na verdade vai ser a média simples, porque o peso é 1, o potencial no ponto de equilíbrio é 1,11 volts. Essa é uma forma bem prática de se determinar o potencial no ponto de equilíbrio quando nós temos uma titulação de óxido-redução. A próxima região é a determinação do potencial após o ponto de equilíbrio ou ponto de equivalência. Vamos pegar aqui, por exemplo, 25,10 ml. Nessas condições, nós adicionamos quantidade de sério 4 suficiente que converteu todo o ferro 2 a ferro 3. De tal forma que o que nós temos nesse momento apenas é o sério 4, que eventualmente acaba reagindo com algum ferro 2 proveniente do equilíbrio. Não tem nenhuma quantidade ali disponível além do ferro 2 do equilíbrio. Com isso, nós determinamos o potencial de redução olhando para o par sério 4, sério 3. O potencial obedece à equação de Nernst, que nós aplicamos anteriormente. Então, nós temos aqui o potencial padrão, menos 0,0592, dividido pelo número de mols envolvidos, no caso 1 mol de elétrons, que multiplica o log decimal
do número de mols de sério 3 dividido pelo número de mols de sério 4, porque nós temos um processo de redução. Basta então para isso determinar agora o número de mols de sério 3 e o número de mols de sério 4. O número de mols de sério 3 ele é igual ao número de mols de ferro 3. Isso daqui corresponde à quantidade máxima de ferro disponível no sistema. A quantidade de ferro 3+, é a mesma após o ponto de equilíbrio, a quantidade inicial de ferro 2, que corresponde ao volume inicial vezes a concentração, no caso, 2,5 milimol. Agora, para determinar a concentração inicial de sério 4+, é tudo aquilo que nós colocamos, 25,10, vezes a concentração, 2,510 milimol. Mas o que eu preciso, nesse caso, é a quantidade de sério 4+, livre, a quantidade de sério 4+, nesse momento da reação. E essa quantidade é tudo aquilo que nós adicionamos, menos a parte que reagiu. Menos a parte que reagiu até o ponto de equilíbrio, que foram 2,5 milimol. Essa quantidade de 2,5 foi a quantidade de sério 4+, convertida em sério 3 até o ponto de equilíbrio. De tal forma que essa quantidade de sério 4+, a quantidade livre de sério 4+, é 0,010 milimol para esse volume de 25,10 ml. Agora nós podemos aplicar a equação de Nernst. Temos aqui o potencial de 1,44, um novo potencial padrão, porque a reação é outra. Log de 2,5 dividido por 0,01, com isso o potencial é 1,30 volts. Qual é o algoritmo nesse caso? O algoritmo é esse daqui, até mais simples do que o anterior. Nós temos potencial padrão, 0,0592 dividido pelo número de mols, log. Aqui em cima nós temos a concentração de sério 3+. Essa concentração é fixa, porque é a concentração de sério 4+, que foi convertida a sério 3+, até o ponto de equilíbrio. 25, que é o volume, vezes a concentração, dividido pela concentração de sério 4+, que é tudo que nós adicionamos, então volume e titulante naquele ponto, menos a parte que reagiu, que já foi convertida em sério 3+, que é a quantidade do ponto de equilíbrio. E agora, simplesmente mudando o volume do titulante, nós conseguimos determinar o potencial de redução após o ponto de equilíbrio. Um ponto muito interessante é o volume igual a 50 ml. Quando nós colocamos aqui 50 ml e fazemos a conta, nós chegamos nesse valor 1,44 volts, que corresponde exatamente ao potencial padrão do par sério 4, sério 3. Então nós podemos dizer que o potencial do sistema é igual ao potencial do par sério 4, sério 3, ou o potencial do titulante, no dobro do volume do ponto de equivalência. O ponto de equivalência era 25 ml. No dobro desse volume, 50 ml, nós temos o potencial que corresponde ao par sério 4, sério 3. Com isso, nós podemos agora fazer a segunda parte da curva de titulação, utilizando esse algoritmo para os volumes 25,10, 30, 42,50 e 50 ml. Temos então esses potenciais que também estão aumentando. Quando nós olhamos para a tabela completa, ou seja, quando nós variamos o volume titulante de 0 até 50 ml e colocamos isso no gráfico, nós identificamos o mesmo padrão da sigmoide. Nessa primeira parte aqui, em azul, é até o ponto de equivalência. A segunda parte, em vermelho, é do ponto de equivalência em diante. Alguns pontos interessantes aqui. Aqui nós temos o ponto de equivalência. Isso aqui corresponde à média ponderada dos potenciais padrão. Aqui, como disse, o peso era apenas 1, porque o número de mols de elétrons envolvidos era 1. Porém, em reações um pouco mais complexas, nós precisamos multiplicar o potencial pelo número de mols de elétrons envolvidos e dividir pelo número de mols total. Outro ponto muito interessante é esse daqui, que corresponde à metade do ponto de equivalência. Aqui é 25, estamos falando então de 12,5. Na metade do ponto de equivalência, aqui nós temos especificamente o potencial padrão do par ferro 3+, ferro 2+. Isso aqui corresponde, na verdade, ao potencial padrão do titulante, aliás, do nanito. Um outro ponto interessante é o dobro do volume do ponto de equivalência,
no caso aqui 50 ml, esse valor corresponde ao potencial padrão do par sério 4+, sério 3+, que é o potencial padrão do titulante. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, se vocês acham que vale a pena, então, por favor, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, deem o seu like, se inscreva no canal, aproveite e marque as notificações e ajude a Universidade da Química a crescer, a atingir os 20 mil inscritos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo da série.